TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Brasil. Boa noite, Floripa. Boa noite, Europa, Portugal, Espanha. Boa noite, Paola Luquerini, em São Paulo. Boa noite aos amigos de todo o Brasil. Boa noite, Capitão André Ferreira, lá em Portugal, que mais uma vez está nos vendo hoje. O Nuno Silveira, o Nuno Alves, nossos amigos de São Paulo, do Rio de Janeiro, dos interiores, até de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde nós temos muitos amigos, na região pantaneira. Hoje nós temos um assunto extremamente importante. Por que eu digo importante? Porque vocês têm visto ao longo de todos esses anos as pessoas falarem de extraterrestres, as pessoas falarem de discos voadores, as pessoas falarem de ufologia. Vocês têm visto nas televisões com uma maior frequência tratar-se desses assuntos. Mas vocês devem ter percebido também que as televisões, salvo raras exceções, têm tratado o assunto ufologia extraterrestres com um certo ar de jocosidade. Por que será? O que será que isso está acontecendo? Bom, a gente tem percebido ao longo dos anos, pelo menos eu que já sou veterano da ufologia, estudo ufologia desde os meus 10 anos de idade, eu estou com 57, ou seja, 47 anos, lidando com esse fenômeno. No meu tempo de jovem, na década de 70, 80, a gente tinha muito mais avistamento do que a gente tem hoje. Quem é desse tempo, quem se recorda dessa época, vai corroborar com o que eu estou falando. Coincidentemente, na década de 70, na década de 80, nós tínhamos aqui no Brasil, pelo menos, que eu moro no Brasil, tenho que falar do Brasil, nós tínhamos aqui uma ufologia muito melhor do que nós temos hoje. Por que eu digo isso? Por causa das pessoas? Não é por causa das pessoas, não. E na década de 70, 80, nós não tínhamos o que nós temos hoje, que é, por exemplo, a internet. A internet, ela veio nos favorecer em muitas coisas, em outras coisas nos desfavoreceu. Desfavoreceu na questão da ufologia no quê? Não tendo internet, o pesquisador, o que ele tinha que fazer se ele quisesse ver disco voador ou pesquisar isso? Ele fazia vigílias, ele organizava os seus amigos, pegava os seus equipamentos, pegava o seu ônibus, que naquele tempo era difícil nós jovens termos carro nessa época, alguns tinham, eram privilegiados, saíam e iam para determinados lugares, tinha-se muito mais segurança, você podia acampar em determinados lugares sem correr risco de assalto, de ser assassinado, de ser roubado. Então, a gente podia ir e pesquisar e olhar para cima e, consequentemente, a gente avistava certas coisas. Avistava discos voadores, porque era inquestionável você ver uma coisa física em formato discoidal, que era incontestável você ver isso. Incontestável, por que eu digo? Está parado no ar, não é balão, é metálico, gira sobre o próprio eixo, então só pode ser um disco voador, um disco que está voando. Aquilo é um objeto voador identificado, não um OVNI não identificado. Hoje, o que nós temos? Hoje, com o advento da internet, nós temos muitos pesquisadores virtuais. Como é que você vai ver disco voador? Como é que você vai fazer vigília num computador? Impossível. E é o que está acontecendo. Outra coisa, a questão da segurança, a questão da parte econômica. Hoje nós temos uma série de dificuldades, além de termos que nos manter economicamente, de sairmos a campo para fazermos vigílias, para irmos atrás de testemunhos de pessoas. Isso é muito oneroso. Nessa época de 70 e 80 que eu estou falando, a gente fazia também o que a gente tem saudade hoje, nós, os mais velhos, da ufologia romântica. O que é ufologia romântica? É frescura? Não, não é frescura. A ufologia que era todos nós
nos reuníamos, eu não na ocasião, porque eu era mais jovem que os demais e eu estudava mais sozinho, só vinha entrar no cenário mais para a década de 90, no cenário nacional. As pessoas participavam de congressos, as pessoas pesquisavam juntas, as pessoas compartilhavam suas pesquisas. Nós tínhamos eu, por exemplo, fui militante associado da querida APEX, do Dr. Max Berezovsky, Associação de Pesquisas Exológicas, lá na Lapa, e tinha tantos outros grupos, tantos ufólogos bons, queridos, José Flávio Pereira, Willy Wirtz, Carlos Alberto, o Birajara Franco Rodrigues, Claudeir Covo, essa turma da velha guarda, vamos dizer, eu estou deixando de citar uma série de nomes, que alguns hoje ainda atuam e outros, desiludidos, saíram da ufologia. Saíram, ou melhor, preferem não fazer ufologia. Hoje, aqui no nosso programa Vida Inteligente, para falar de ufologia, depois dessa introdução que eu estou dando para vocês, e pedindo tardiamente desculpas por a gente não ter iniciado o nosso programa às 8 horas aqui no Brasil e meia-noite aí já em Portugal, Espanha, no exterior, isso acontece em televisão, o nosso perdão. Nós estamos trazendo hoje, vamos mostrar para vocês, uma entrevista feita o ano passado com um dos maiores ufólogos, pessoas, pesquisadores, um gentleman, um amigão, que estaria também participando conosco por telefone hoje, nesse período que eu estou falando, antes da gente colocar essa gravação feita o ano passado, mas impossibilitado que está por ser professor universitário. Ele pediu desculpas de não poder estar participando ao vivo, mas o que vocês vão assistir daqui a pouquinho, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós estamos trazendo para vocês a entrevista feita no ano passado em Varginha, do Dr. Ubirajara Franco Rodrigues. Ele é advogado, ele é pesquisador, ele é professor de universidade, uma pessoa seríssima, um pesquisador seríssimo, que tem muito conhecimento e que traz para nós hoje, para os neófitos, para os jovens, para os apreciadores, para os ufólogos, para os futuros ufólogos, noções de conduta, de pesquisa, de seriedade. Eu tenho absoluta certeza de que todos nós sairemos muito mais enriquecidos agora, daqui a pouco, com o que a gente vai ver. Quanto à questão da ufologia de hoje, eu estou afastado de muita gente. Hoje, infelizmente, nós temos no Brasil, e eu não preciso omitir aqui na televisão, porque todo mundo sabe, os que frequentam as listas, nós temos muitas cisões dentro da ufologia, o que é lamentável, mas somos humanos, a gente está sujeito a essas diferenças, a essas posturas, a disputa de egos, a disputa de posições, a querer segurar para a gente determinadas lideranças. Então, hoje, para fazer com que isso volte ao seu normal, a ufologia romântica dos anos 70, 80, eu poderia dizer que no momento atual é impossível. Nós criamos há cerca de 3, 4 anos atrás, a UFOBRAS, Ufologia Brasileira, Ufologia Integrada. A UFOBRAS é uma entidade sem papel, não está escrito em lugar nenhum, é ufologia comunitária, podemos dizer assim, onde, tentando resgatar essa ufologia romântica, onde cada um representa o todo na sua cidade. Ou seja, não tem chefe, não tem gerente, não tem cacique, é todo mundo índio, todo mundo representa esta UFOBRAS na sua cidade. Nós estamos com 240 associados, vamos dizer, no Brasil inteiro, alguns em países do exterior com língua latina, e se você quiser acessar, você vá no www.sosex.net e você acessa o site da UFOBRAS e você se filia. Bom, sem muitas delongas, eu vou ver se eu volto aí no fim da entrevista do Dr. Ubirajara. Eu passo para vocês agora, gostaria que a técnica colocasse no ar, e ouçam com atenção, porque é uma verdadeira aula de humildade, capacidade e ufologia. Vamos lá. Acredito que lido com ufologia desde 13, 14 anos de idade, porque me recordo que naquela época, alguns eventos,
noticiados em jornais e na imprensa em geral. Alguns outros raros, envolvendo até pessoas mais próximas, me chamaram a atenção para um fenômeno que eu até então desprezava. Lia alguma coisa, já me dedicava a algum estudo, claro que muito modesto, de parapsicologia até antes disso, e achava fenômenos ufológicos algo absolutamente incongruente e fantasioso. Até que o teor dos depoimentos, demonstrando uma participação humana muito efetiva, quase que como uma interação perfeita, né, com os acontecimentos que estes depoentes diziam ter presenciado, isto então me chamou a atenção e me fez me dedicar aos poucos, até que resolvi virar aí um suposto ufólogo desde lá e venho trabalhando. Mas sempre com uma tentativa de descobrir, que é o que todos nós desde pequenos tentamos, o que haveria por trás ou por detrás desses fenômenos. Com o passar dos anos, fui obtendo uma espécie de impressão de que, como todo fenômeno complexo que ocorre no meio do homem, duas coisas já estavam sendo demonstradas, estavam evidentes demais para todos os pesquisadores, consequentemente para mim também. Essa interação entre o homem e o fenômeno a que eu me refiro veio demonstrar que já era bastante difícil nós separarmos o que poderia ser um acontecimento objetivo de uma realidade externa a nós, daquilo que era produzido pelo próprio homem. Esta complexidade, depois, com o passar do tempo, com o amadurecimento, me demonstra, principalmente hoje em dia, que nós estamos ainda no princípio do começo. A ufologia mal começou. Por quê? Entendo eu que nós estamos ainda coletando dados. Estamos montando, constituindo uma casuística. Aliás, este é o primeiro passo para qualquer comportamento científico. Sem a existência do fenômeno, não se pode trabalhar. Após a constituição da casuística, vem o lado mais difícil, na minha opinião, que é a análise de fato por fato, o enquadramento, a classificação, a detecção de detalhes desses fenômenos, para que se possa montar em cima disso uma nomenclatura correta, né? Sabermos como é o comportamento desse fenômeno para que nós possamos compreendê-lo. E a terceira fase, que esta, para mim, ainda está muito longe, muito distante, e que sem isso não se faz ciência definitivamente. O fenômeno precisa ser manipulado por nós, precisa ser reproduzido por nós, em laboratório, ou, no mínimo, precisa estar muito próximo do pesquisador para que ele possa ter um contato mais efetivo com ele. Na minha opinião, e isso é uma coisa até para desenvolver, se os senhores acharem interessante, é absolutamente impossível, na minha opinião. A ufologia está não apenas distante disso, mas não pode mais se iludir com isso. Resultado, por que então fazer-se ufologia? Por que estudar-se a ufologia? Porque nós temos uma coisa muito rica. A parte um acontecimento que possa provavelmente ser externo, que seria o que nós chamamos de disco voador, ou objeto voador não identificado, é o próprio depoimento humano. E este é que é o mais complicado. Hoje, ufologia, para mim, não deveria mais se chamar ufologia. Ela poderia, se nós quiséssemos muito bem, chamar-se psicologia, psicanálise, psiquiatria, física, astronomia, química, enfim, e todas as áreas das ciências já constituídas. Em resumo, a ufologia, para mim, hoje, é uma coleta de casuística. A partir disto, quando essa casuística se tornar mais séria, mais fundamentada, com casos de maior credibilidade, caso isso venha a ocorrer, aí nós, ufólogos, pelo menos enquanto não cientistas, deveremos sair de campo, assistir de camarote e deixar para lidar com o fenômeno aqueles que realmente são capazes disso, que são cientistas credenciados em cada uma das áreas da ciência. Ô Bira, você concorda que a ufologia, então, ela está num beco sem saída, porque não há condições de você reproduzir em laboratório, vamos dizer assim, o fenômeno, se aceitarmos que a hipótese extraterrestre é a correta para explicar? Pode ser que eu vá cair em contradição aqui agora, mas pretendo não. O que eu quis dizer, na verdade, é que o fenômeno, se nós sonharmos em manipulá-lo a tal ponto de compreendê-lo integralmente, isso realmente vai ficar difícil. Quando a gente menciona isso, a gente começa a falar em ciências naturais, antigamente chamadas de ciências exatas, como a física, a química e outras tantas, que exigem essa reprodução em laboratório. Ou seja, a ufologia teria que apanhar no disco voador e levar para dentro de casa, né?
Mas, sendo até um pouco mais sério na minha resposta, se me permitem, me desculpam, nós temos sim como fazer uma análise laboratorial da ufologia, que é exatamente com o depoimento humano. E com alguns aspectos físicos dela também. Como o seu grupo, Stabolito, que se dedica muito à análise de fotografias, de filmes, a analisar, a estudar e examinar os depoimentos para fazer comparações, enquadramento de que tipo de fenômeno, em que tipo de fenômeno a testemunha se envolveu, acreditando que era algo estranho, extraordinário, mas que pode ter sido muito bem um fenômeno já conhecido. Mas eu repito, principalmente o depoimento humano é uma fonte rica de pesquisa para nós. Desde que nós tenhamos um mínimo de conhecimento de credenciais em áreas de saúde mental, eu posso estar exagerando aqui, e que repito, psicanálise, psicologia, psiquiatria e tantas outras. Se nós não podemos separar a testemunha do próprio fenômeno, isso também não é anticientífico, não, pelo contrário. Nós sabemos em teoria de conhecimento, em filosofia, em metodologia de estudos que nós aplicamos no meio acadêmico, que os chamados sujeitos cognoscentes, quer dizer, que é o experimentador, que é o pesquisador, ele sempre tem uma interação com o fenômeno que ele está tentando manipular, estudar, etc. A ciência considera isso, que é o objeto conhecido. Que dirá então do próprio protagonista, ou seja, daquele que participou de um alegado avistamento, que é a testemunha, que é aquele que está nos emprestando dados para que possamos fazer uma análise, pelo menos teórica, uma suposição, ao menos a princípio, que é uma escolha de hipótese. Se isso realmente foi visto, um objeto concreto, uma máquina, um aparelho material, né? Aliás, se for aparelho tem que ser material, ou se foi apenas a produção da psique de um indivíduo qualquer. Particularmente tenho notado hoje casos, inclusive dos famosos, dos considerados clássicos, até brasileiros, que se nós formos revisitá-los de uma forma mais carinhosa, isenta, com olhos de camarote, como eu costumo dizer, ou seja, com imparcialidade, nós vamos perceber que a possibilidade desses casos não terem envolvido um objeto concreto é quase de 100%. Um deles, inclusive, pesquisado, descoberto e divulgado por mim, que já é um clássico da ufologia brasileira. Hoje eu tenho, e posso mudar dentro de poucos minutos, ou daqui a uns anos, acho que comportamento científico se faz assim, claro, né? Longe de mim dizer que faço ciência ou que a ufologia seja ciência, porque não é. Mas o comportamento científico é algo que nos obriga. Esse caso, para mim, hoje, é 99,9% de certeza que não envolveu absolutamente nenhum objeto voador identificado. Muito menos uma abdução. Foi tudo produto do próprio psiquismo da testemunha, em virtude de uma série de fatores complexos. Ela nos permite o quê? Vamos começar do fim para chegar no começo. Ela nos permite uma garantia quase que total de que a testemunha está sendo sincera, de que ela não está mentindo, de que ela não está inventando, ou seja, de que ela não está voluntariamente criando uma história, seja para aparecer, seja para ganhar dinheiro, ou seja até para, como a gente costuma dizer de brincadeira, adubar o próprio ego. Por quê? Porque a hipnose ser bem aplicada, e aqui eu me refiro à hipnose clássica, né? Não me refiro à hipnose chamada hipnose ericksoniana, foi criada por Milton Erickson, que hoje volta a ser aplicada por muitas linhas de psicanalistas, apesar de Freud ter abandonado a hipnose e praticamente, vamos dizer, criado a psicanálise para substituir a hipnose. A hipnose tem falhas até esse ponto. Ou seja, se o indivíduo tem digamos, um estado delirante que tenha provocado um enredo nele, em que ele acredita ter sido abduzido ou avistado um objeto voador não identificado, ou mesmo um delírio em virtude de fatores exógenos como álcool, drogas, etc. Ou até por uma questão de alucinação ou visão, que são atribuídas a distúrbios e a transtornos separados na classificação da psicanálise, mas que podem provocar no indivíduo uma situação completamente inexistente, mas que foi criada pelo seu próprio psiquismo, por uma série de fatores, até patológicos, até desequilíbrios e doenças. Então, se o sujeito tem certeza absoluta que passou por um fenômeno de abdução, aquela realidade dele é inegável. Só que é extrema e exclusivamente dele. Não aconteceu nada. Aconteceu apenas para ele, em virtude da produção do seu próprio psiquismo. Se a hipnose for bem aplicada, então ele estará sendo sincero. Ele não está mentindo. Até aqui já é ponto para a ufologia ótimo. Esse cara não é
vamos usar uma expressão aqui, com as devidas desculpas, não é um salafrário, né? Mas ele é um sujeito sincero, ele é autêntico. Mas a partir daí é que vem o que você disse, que se complica. E se for involuntário? Foi mero mecanismo da imaginação? Involuntário, é o que eu estou dizendo. Então. Se for involuntário, a hipnose permite vermos que ele está sendo sincero, honesto. Certo. Mas só isto. Só isso, não né? prova absolutamente que nada de concreto. Fato de concreto aconteceu. De maneira alguma. Agora, veja bem, um psicanalista, psicólogo ou psiquiatra experientes em alguma dessas três áreas, ele pode detectar pelo comportamento do indivíduo, símbolos principalmente, associações que o indivíduo faça durante o transe hipnótico, ele pode detectar com maior facilidade, às vezes. Isso não foi algo real, isso é devido a tal e tal distúrbio, tal transtorno. Então aí a hipnose é válida nesses dois pontos que eu me referi. E agora que resumo. Primeiro, permite ver que o sujeito está sendo honesto. Segundo, permite distinguirmos que foi não um fenômeno externo, não um fenômeno verdadeiro, né? E, já que você me permitiu ser um pouco mais extenso, claro. Como é que se faz isso então? Aí é que vem a questão da ética e que nós queremos sempre respeitar, mas por outro lado, temos que ser sinceros também e falar à vontade de uma coisa que é de nosso idealismo há tanto tempo. De vocês, para mim e para tantos outros milhares de colegas do mundo todo. Nós é outra coisa que vemos. O sujeito acha que a hipnose não é regulamentada por lei e qualquer um pode fazê-lo. E a princípio pode. Porque se o sujeito lê muito, assiste sessões hipnóticas, ele até consegue aplicar transes no indivíduo. Só que eu acho isso um grande absurdo também por duas razões. Primeiro, que ninguém pode lidar com a mente humana, com o psiquismo humano, sem ser credenciado em pelo menos uma dessas três áreas. Pelo menos na psicanálise. O que também já não dá muita credencial para isso, não. É no mínimo psicólogo ou médico psiquiatra. Um absurdo. Então o sujeito não tem conhecimento nenhum disso, submete pessoas à regressão de memória, achando, acreditando que eles estejam narrando fatos reais, concretos, quando na verdade pode não ser nada disso. E o próprio hipnólogo não detecta, né? Isto é algo que eu particularmente acho que a ufologia precisava ter o máximo de cuidado a manter. De onde vem a informação? Né? Será que o sujeito que é um designer, o sujeito que é um especialista em moda, de repente é considerado o maior especialista em abduções do mundo, que aplica hipnose a todo mundo? Até onde tem condições de analisar o que o indivíduo está falando durante um trânsito? Então você concorda que o quadro de hipnólogos que tem na ufologia é terrível? Né? Porque eu não conheço até hoje... não está habilitado para isso. Eu não conheço nenhum na ufologia. Não conheço, pode ser que exista. Certo. Eu não conheço nenhum ufólogo habilitado na ufologia brasileira que pudesse aplicar hipnose a alguém. A não ser Luciano Estanque Silva, que me conste não lida com hipnose. Não. É outra área de atuação dele. Não só não lida, como ele é um crítico feroz à utilização da hipnose. Então, em termos, Reinaldo, neste ponto eu também sou. Eu fiz alguns esclarecimentos. Nós somos três, então. Somos três. Eu também. A possibilidade, eu diria, aí, apenas um exercício de imaginação de 1 a 100, de aquele indivíduo ter participado de um acontecimento real em termos objetivos, quer dizer, algo físico realmente o atraiu e ele se envolveu naquilo, eu vejo que é maior para sim do que para não. Mas é outro caso que não tem absolutamente dados suficientes para mostrarmos que foi totalmente real. Aquela testemunha, a princípio, tem menos sintomas, menos sinais, menos características de ter produzido aquilo psicamente, aparentemente. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Eu não conheço nenhum caso que eu tenha estudado que eu possa ter colocado a mão no fogo por ele. Foi realmente um objeto desconhecido físico, que eu possa afirmar integralmente, não. Só que eu acho que também aqui a coisa se complica mais. Para a maioria dos colegas, falou que é um objeto externo, falou que realmente é um acontecimento real e que não é produzido pela mente da testemunha, tem que ser uma nave de outro planeta. É um complicado isso. Isto, eu confesso que é o que mais me fascinou, essa hipótese é a que mais me fascinou quando eu comecei com a ufologia. E eu gostaria demais que isto fosse, porque ainda me fascina extremamente. Mas não há um mínimo dado para que a ufologia continue com
com essa postura infantil de achar que disco voador tem que ser de outro planeta, que UFO é nave extraterrestre. Que indício que nós temos disso? O contraditor poderia contestar isso facilmente. Ora, quando é um caso de maior credibilidade, esse caso apresenta seres de compleição física completamente diferente de nós humanos. Ah, perfeitamente. Então o senhor conhece a compleição física de seres de outros planetas. O senhor já tem um catálogo, né, cientificamente aí, construído de criaturas para falar. Então não pode ser da Terra. O objeto faz manobras e comportamento físico aí que foge completamente às nossas possibilidades. Eu sei. E isso quer dizer que seja de outro planeta? Claro, só pode. Só pode porque o senhor já pegou e já levou para sua casa ou para o seu laboratório uma nave extraterrestre de outro planeta para ver que é ela que faz aquilo e não nós? Ou que seja uma nave, que seja um objeto de transporte? A ufologia não tem dado nenhum, Ronaldo. Se os senhores estão pedindo a minha sinceridade, e até admito que de forma arrogante, mas continuo com sinceridade. A ufologia não tem nada nas mãos. Absolutamente nada. Nem no exterior e nem no Brasil. Verdade. E eu digo, aliás, muito menos no exterior, porque o que eu tenho visto por aí é de morrer de rir muito mais do que se vê por aqui no Brasil. Com certeza. E desse caso aí, teve um embornal, não é isso? Teve. É escrito. Que conclusão você chegou? Tem alguma relevância com o caso? Não foi? Foi? Não Sim, dá para tirar conclusão? Que tem a ligação com o caso, e eu posso afirmar que 100%, porque o sujeito disse que perdeu o embornal e não o achou exatamente no local em que ele alega que teria sido levado para o interior de objeto desse. Certo. Depois, tempos depois, esse embornal foi encontrado no local, exatamente no mesmo local, na nossa presença. As inscrições dele, que não existiam, evidentemente, porque o cara na época era praticamente analfabeto, não sei se hoje aprimorou a cultura dele, está coberto por caracteres hebraicos, onde a tradução demonstra uma mensagem de cunho filosófico, eu diria, que para nós, aparentemente, exotericamente, quer dizer, de uma forma clara, não diz nada. É apenas uma mensagem filosófica. Eu pergunto a vocês, foi encontrado naquele local, é escrito em hebraico, um monte de gente ainda escreve hebraico, inclusive na forma arcaica no mundo todo. Basta querer. Isso quer dizer que veio de seres de outros planetas? Não, absolutamente. Também acho. Então o que nós temos em mãos? Uma série de casos interessantíssimos, curiosos, fascinantes sem dúvida, há casos extremamente fascinantes, mas que nos levam a quê? Apenas ainda àquele comecinho do início, a construção de uma casuística que ainda não nos permitiu detectar nada de concreto e nem de seguro a respeito do próprio fenômeno em si. A não ser que o 1%zinho que se admite hoje de casos dito autênticos está se espremendo cada vez mais. À medida que o tempo passa, que a nossa tecnologia se desenvolve, casos revisitados vão mostrando que não tinham absolutamente nada a ver com o voador, com UFOs, muito menos com naves de outros planetas. Eu já pesquisei inúmeros depoimentos de Mãe do Olho, depois eu vou te mostrar esses arquivos aí, que há dezenas de casos pesquisados nos últimos 30 anos, separados em pastas. Já vi um fenômeno que eu poderia dizer que era a Mãe do Ouro, porque me disseram é a Mãe do Ouro, só que nitidamente eram fenômenos elétricos. Eram fenômenos atmosféricos, atribuídos a fenômenos luminosos conhecidos conforme a constituição típica geológica do local, condições climáticas do dia, etc. Para mim, a Mãe do Ouro é um fenômeno eletromagnético por excelência, onde a composição rochosa de uma montanha tem os polos em contraste com o polo contrário de outra montanha próxima, e conforme as condições atmosféricas, chuva, etc., ou tempestade elétrica, produz um efeito que é semelhante ao efeito corona, projeta aquela bola aquele raio circular no céu, ou raio bola, que é o famoso discutido até hoje, e se desvanece no outro topo de montanha, que geralmente a Mãe do Ouro, pelo folclore brasileiro, tem as características. É uma bola que sai de um topo de uma montanha e vai para outro topo de montanha. Né? Então, para mim, a possibilidade de ser um fenômeno natural é muito maior do que ser um fenômeno ainda desconhecido. Coisa parecida.
laboratório indescritível, é um tesouro para mim incalculável, como pesquisador. Uma fonte de observação, a gente usa a expressão de análise, né? Uma fonte de dados extremamente importantes para mim como pesquisador, porque estou aqui, estou vivendo isso desde o início, estou observando o comportamento dos ufólogos, o meu comportamento das testemunhas, civis, militares conhecidas, militares desconhecidas ainda do grande público. É um laboratório tão valioso para mim quanto foi o senhor Thomas Green Morton na área da parapsicologia. Eu hoje me considero um privilegiado de ter tido a oportunidade de conviver com esses dois fenômenos. Thomas Green Morton na parapsicologia e Caso Varginha na ufologia. O que eles me permitiram observar, e ainda vejo, tem inúmeras questões ainda a serem observadas daqui para frente. A cada momento que eu paro nesses dois fenômenos, ainda, entre aspas, descubro coisas novas, é indescritível. Inclusive como um modesto detentor de um curso de psicanálise que eu tenho. O Caso Varginha, para mim, que eu não vou repetir aqui, que todo mundo está careca de saber no mundo inteiro, eu só chamo a atenção para uma coisa que eu também já chamei em outras ocasiões. O que menos existe no Caso Varginha é a presença alegada de um objeto voador não identificado. Você tinha notado isso? Tem o depoimento do rapaz aqui de São Paulo, não foi? Tem 2 depoimentozinhos isolados e só. E do sítio também. Primeiro, do casal do sítio, a 10 quilômetros na cidade, teria visto um objeto que eles chamam de semelhante a um pequeno submarino que boiava nos mares, aparentemente avariado, por volta de 1h30 da madrugada. Ponto. Corta. Né? Depois, um ano depois, aparece o senhor Carlos de Souza, procura o Claudio Covo e dá aquele depoimento que viu um objeto caindo uma semana antes no meio rural de Três Corações. O que mais que se tem no Caso Varginha a respeito de um disco voador? Nada. De ufologia. Nada se pode atrapalhar. Eu li na revista UFO que tem um depoimento do prefeito de Monsenhor Paulo que viu alguns dias antes um objeto também, né? Ou não tem isso? Tem, mas lá em Monsenhor Paulo, entendeu? 47 quilômetros daqui, dias antes. Esse dias antes é um negócio que realmente nos coloca em xeque. Se muita gente acredita que aqui em Varginha foram capturados 2 seres de outros planetas, de repente viu um dos voadores não sei quantos dias antes, o outro, sabe, em distâncias absolutamente... Eu não estou negando que eles tenham visto algo. Eu estou dizendo que, para o caso, para que a gente possa afirmar que seja a aparição, captura de naves de outros planetas, seres extraterrestres, não tem dado nenhum. O casal foi claro comigo e com o fazendeiro que me apresentou a eles, semanas antes deles aparecerem na imprensa. Foi por aqueles dias, talvez 1 ou 2 semanas antes, a partir do instante que nós, ufólogos, entramos na história, e a história começou a repercutir tremendamente no Brasil e no mundo todo na imprensa, eles já começaram a afirmar que tinha sido na noite anterior. Se é má fé deles, não acredito. O fascínio, às vezes, faz com que a própria testemunha adapte a experiência dela àquilo que está sendo divulgado. É uma influência da qual ela não consegue escapar. É quase que involuntário isso aí, né? É involuntário. Praticamente na maior parte das vezes, sim. 2 coitados não estão interessados em aparecer, estão lá até hoje, lá numa boa, caseiros modestos de um pequeno sítio. Então, Milton, o caso Varginha acabou sendo ligado à ufologia por uma razão óbvia, que tinha ufólogo. Né? E aconteceu. Eu não poderia aqui jamais, a não ser que vocês façam perguntas de alguma coisa que vier aí, possa ser algum detalhe interessante, a respeito do comportamento da própria ufologia, das pessoas da cidade, sociologicamente falando. Mas eu poderia dar um pequeno exemplo. O que até hoje existe de ufólogo no Brasil fazendo afirmações sobre o caso, sem um mínimo respaldo, informações truncadas, errôneas, não verdadeiras a respeito do próprio depoimento das testemunhas, é um monte. São vários. Tá? E o que mais me espanta, o que eu tenho ouvido de bobagem contra o caso é um número menor das bobagens que eu tenho ouvido a favor do caso, nos meios da própria ufologia. Ninguém é obrigado a tomar atitudes que não lhe deem prazer, como, por exemplo, lerem um livro. Mas eu diria aí, dos 30 ufólogos mais conhecidos no Brasil, que ficaram fascinados pelo caso, que estiveram aqui na época e alguns só depois,
que leram um livro de 400 páginas com todos os detalhes que eu dei do caso, se forem 5, estaremos sendo muito otimistas. E querem opinar sobre o caso. Inclusive a favor. Uma coisa que mais me deixa pasmo e às vezes acho até, apesar de ser triste e engraçado, esta afirmação de que as criaturas dito capturadas em Varginha foram levadas para os Estados Unidos. E muita gente andou falando que eu afirmei isso. Eu não sei de onde esse pessoal tirou isso. De onde que esse pessoal tirou isso? Não tenho a mínima ideia que as criaturas foram levadas para os Estados Unidos. O pessoal até hoje, nós já falamos, eu coloquei no livro, já falamos na revista UFO e outras publicações. A morte do policial nos permitiu descobrirmos quem eram os 2 policiais que haviam participado da alegada captura da parte da noite. A morte dele não tem nada necessariamente a ver com o fato de ele, segundo a história consta, ter tocado na criatura com as mãos desnudas. No laudo de necrópsia foi encontrado 8% de substância tóxica não classificada no sangue dele. Isto é algo normal em qualquer caso de morte de septicemia, em qualquer caso de morte de infecção generalizada. Qualquer médico sabe disso. Nós já escrevemos, já falamos. No entanto, todos os nossos colegas continuam afirmando, sem pestanejar, ele morreu porque pegou uma substância desconhecida dessa criatura estranha, inclusive está comprovado no laudo. Eu acho isso uma infantilidade, uma irresponsabilidade de ordem de pensamento científico sem par. E que amanhã, se um desses detratores da ufologia, como alguns citados, como alguns astrônomos, alguns céticos e cientistas que pertençam ao meio acadêmico, como uma grande universidade, um dia quiserem dar uma atenção que nós merecemos, nós ufólogos merecemos, e começarem a perceber esse tipo de incongruência e de afirmação sem base, a ufologia vai continuar sendo desmoralizada, como está até hoje perante o meio acadêmico. E não vai ter solução. É ela mesma que se enterra sobre o próprio pescoço. Bira, existe uma questão muito folclórica na ufologia, na minha opinião, que são os homens de preto. Mencionam até que a mãe das meninas foram abordadas por homens de preto. Você poderia esclarecer isso para a gente, até onde você sabe? Posso. Considerando que homens de preto ou bíblios é apenas um símbolo de instantes em que alguém envolvido na ufologia é abordado por outro alguém, eu acredito na existência dos bíblios. Da seguinte razão. Suponhamos que você comece a falar num caso ufológico envolvendo o nome do Exército, da Polícia Militar, de hospitais, etc., tal como ocorreu no caso Varginha. É muito provável que um dia batam 2 homens na sua porta e digam o seguinte: escuta, é verdade que hoje tem aí 40, 45 ufólogos na sua casa, vocês estão aí discutindo o envolvimento do Exército, da Polícia Militar, etc., porque nós vimos isso nos jornais, nas televisões, nas rádios, ontem todos noticiaram. Nós pertencemos ao serviço de inteligência dessas armas e é obrigatório que todas as vezes que alguém envolve publicamente o nome dessas armas, a gente tem que ir para ver o que está acontecendo. Isso é uma questão de responsabilidade. Como aconteceu na nossa reunião. Bateram lá. Eu falei, perfeitamente, podem entrar. Senhoras e senhores, colegas do ufólogos, estão recebendo a visita aqui de 2 companheiros da inteligência, do serviço de inteligência da Polícia Militar e do Exército, que vieram aqui por uma questão de obrigação assistir a nossa reunião, estão perguntando se podem assistir. Todo mundo, perfeitamente, então os mitos existem. Agora, vai botar na cabeça dos ufólogos que MIBs não são uma organização secretíssima que tem os segredos dos esquadrões por trás e que mata quem descobre alguma coisa importante ou persegue testemunhas para poder dizer que nada disso é verdade? Isso é bacana, isso é bonito, isso é interessante, como folclore, né? Como lenda e como mito. Os MIBs já são mito. Então eles existem sobre esses 2 ângulos, né? O que aconteceu com a mãe das garotas, meu, foi verdadeiro na minha opinião. Ela foi muito sincera e tem muita coerência o que ela narra. Só que para mim não era agente do Exército, não era agente da polícia, não era agente de governo, não era coisa nenhuma. Eram pastores evangélicos que a procuraram. E eu tenho evidências disso bastante concretas. Se amanhã voltarem aí ou aparecerem com uma evidência muito maior de que não eram, ou quem sabe eles se identifiquem, eu estava enganado, mas todo dia para mim que eram pastores evangélicos que estavam querendo se aproveitar da repercussão do caso para poder exatamente mostrar o contrário. Se eles tivessem conseguido convencer as meninas, isso seria de grande interesse para eles.
É evidente que eu não vou citar aqui de que igreja, nem posso fazer essa suposição, porque aí já estaria sendo irresponsável e antiético. Né? Para mim não passaram disso. Então, me desculpe de interromper, as coisas acontecem. Os fatos vêm ocorrendo. Só que eles têm a sua própria explicação, o seu modo de ocorrer, que independe completamente do que nós achamos e acreditamos. Aí pode ser que nesse caminho entre o ufólogo, a figura do ufólogo, para criar uma explicação que ele quer acreditar nela, que ele quer fazer os outros acreditarem a bem da sua própria fantasia. E isso então repercute tremendamente, tornando o caso mais rico, sempre folcloricamente. Por isso que eu disse, o caso Varginha para mim é um grande laboratório, com relação a testemunhas, com relação a principalmente os pesquisadores. Eu sempre havia ouvido falar, e nunca neguei, né, porque teoricamente isso é demonstrável, que o pesquisador influencia na testemunha de tal forma a criar uma situação completamente deturpada e levar para um outro mundo. Eu nunca senti isso tão na pele como senti no caso de Varginha também. Né? Até das testemunhas mais humildes e mais autênticas. Hoje, muitas delas estão naquela fase que todo ufólogo deve conhecer. A testemunha começa com a fase do impacto psicológico, do susto, do trauma do fato em si, seja esse fato que for, quando ela é, pelo menos, de credibilidade. Depois, ela parte para a fase do fascínio, né? Que ela começa a ouvir, que ela começa a pensar, a raciocinar, a fazer as suas próprias hipóteses e a ouvir as hipóteses de terceiros. Então ela fica fascinada, a cabeça dela se confunde, ela começa realmente a achar que pode ter participado de algo extraordinariamente incomum. E a última fase que todo ufólogo deve saber é a fase do estrelismo. Essa fase é terrível. Quando eu vejo que toda testemunha de caso que eu pesquiso está saindo da segunda fase, caindo na terceira, eu esqueço das testemunhas. Não as procuro mais. Hoje, para ser bem sincero, se cair novamente um caso de abdução na minha mão, ou semelhante a caso Varginha, sei lá, um caso em que precise ter um contato maior com a testemunha, eu vou tomar o devido cuidado de levar outros profissionais da área junto comigo. Não estou usando das minhas pesquisas anteriores hoje para tentar corrigir certos erros que eu acho que não podem ser cometidos. Eu já vi o ufólogo falando para a testemunha: o senhor ouviu um objeto voador identificado ontem? Vi. Por favor, me descreva, me faça uma comparação, uma associação com algo que o senhor conheça que poderia parecer aquele objeto. Com a finalidade de a gente ter a aparência daquilo que foi visto. A testemunha põe a mão na cabeça e pensa por poucos segundos, o ufólogo imediatamente vira para ela: parecia um vagão de trem? Parecia um submarino? Parecia um disco? Ah, parecia. Maior indução pega esse depoimento e possível. joga no lixo que não vale mais nada. Maior indução Não vale possível. mais nada. Ô, Bira, quando nós estávamos vindo para cá, aqui na cidade de Varginha, por sinal nós encontramos uns alunos seus e tal, né? E nós perguntamos para eles, de forma informal: e aí, tudo bem, pessoal? O que vocês acham do caso Varginha? Aí um dos meninos falou: olha, tem um rapaz deficiente que talvez, ele não afirmou, talvez pudesse ter sido isso que as meninas viram. O que você tem a dizer sobre isso? Você chegou a lidar com essa hipótese na época das investigações? Evidentemente, esse cara que é o Luizinho, né? Certo. Esse Luizinho é realmente uma figura quase que popular em Varginha, conhecido de toda a cidade, porque ele anda pela cidade há anos, todos os bairros. Certo. Ele é extremamente magro e é aparentemente normal, em termos fisionômicos. Ele é muito magro, mas não tem nenhuma deformidade física nem nada, absolutamente. Ele é bem magrinho. E em virtude de ser autista, ele de vez em quando se agacha no chão, fica mexendo no chão, etc. Né? Fica falando sozinho, pega pingas de cigarro e tal. E ele mora na frente, em frente do terreno em que as meninas avistaram o alegado ser, suposto ser. A primeira coisa que eu perguntei para ela foi a primeira pergunta. Vocês não viram, foi um sujeitinho assim, assado? Vira a mais velha, a Kátia, e fala: o Luizinho, sem eu falar do nome. Eu não estou acostumado a dar cigarro pro Luizinho, todas as vezes que eu passo por aqui, para sempre cortar um cabelo por lá. Imagina se eu confundir aquilo com o Luizinho. Né? Entendi. Agora, deve ser desprezado isso? De maneira alguma, tem que compor as hipóteses, sim. Por que não? Nós não temos dados para falar qual é essa hipótese. Nós temos um amontoado de fatos envolvendo um grande contexto. Né? Só que, aqui eu até me arvoraria fazendo uma defesa do caso Varginha, rápida,
bastante por singelo. favor, à vontade, vontade. Se o caso Varginha fosse apenas o depoimento de 3 garotas, como todo mundo continua insistindo por achar que é, seria uma maravilha e já estaria resolvido. Já estaria resolvido, né? Estaria resolvido. Certo. Bira, você chegou também a lidar com os bombeiros. Em momento algum você conseguiu algum retorno positivo deles? No sentido de que houve alguma coisa, alguma captura? Sim, aqui eu devo me limitar a te dizer uma coisa, já que inclusive você conhece algum material. Ah, Quando nós falamos quando nós falamos não, pode deixar. Quando nós falamos em testemunhas que ainda não foram mostradas a público, nós estamos falando realmente em depoimentos de gente da Polícia Militar, do Exército e do Corpo de Bombeiros. Eu gostaria de me limitar a isso. certo. Beleza. O Birajara falou qual o caso que mais deu trabalho na investigação e qual o caso que mais gostou de pesquisar. Comentou sobre seu interesse pela paranormalidade e sua conexão com a ufologia. Também reforçou a necessidade da ufologia se basear em pesquisa metodológica com critérios científicos. O caso que mais me deu trabalho foi o caso de Geraldo Bichara. O caso que eu mais gostei de investigar, pelo fascínio, pelo enredo interessante, foi o caso de Baipendi. E Varginha não? O caso de Varginha está nesse índice. Você me perguntou qual é o mais assim, qual é o mais assado, eu respondi. Varginha é um caso que não me fascina tanto quanto o de Baipendi e nem me deu tanto trabalho quanto o do Geraldo Bichara. Bira, você também lida com paranormalidade, não é isso? Você se interessa por isso, não é? Eu diria, Reinaldo, até interrompendo a sua pergunta para que você continue, me interesso de algum tempo para cá mais pela paranormalidade do que pela ufologia. Não que eu esteja desprezando essa segunda, Não, claro. mas me fascina mais a paranormalidade. E você acha que existe algum tipo de conexão entre essas duas áreas? Acho. O sujeito pode... A parapsicologia não é nada mais, nada menos do que a transposição dos conceitos científicos para fenômenos que estão acontecendo que são incomuns. Certo. Ou pelo menos considerados incomuns. A pessoa pode demonstrar, às vezes, conhecimentos que ela aparentemente nunca tem obtido, adquirido, né, pelas condições normais, né, escolas, livros, contatos mais metodológicos e tal. A pessoa pode demonstrar, às vezes, o avistamento ou a visão de formas que ela julga terem sido bastante concretas, e que tudo isso pode ser estudado através das teorias da psicanálise e da psicologia também. Certo. Né? Se nós formos fazer uma comparação com esse tipo de acepção científica hoje, nós conseguimos explicar a grande maioria dos fenômenos paranormais. Não todos ainda, não todos. Agora dizer que parapsicologia existe para explicar tudo que é paranormalidade, não é verdade. Primeiro ela tem que admitir alguns fenômenos como paranormais mesmo, que já é difícil. Não sou daquela linha que admite que certos fenômenos paranormais ocorrem ao nível que todo mundo acredita. Tá? Tal como o sujeito se concentrar e sair levitando. Isso não existe. Né? Isso todas as pesquisas laboratoriais no mundo inteiro demonstraram que raramente quando ocorreu um fenômeno de levitação ele foi involuntário. Não acredito que exista paranormal no mundo que se concentrando faça um garfo entortar, faça uma faca se partir. Por quê? Ou seja, Thomas Glenmore, Porque toda essa turma, era mágico. Sim, apenas um trucador, exclusivamente um trucador. Certo. Agora, por que a grande maioria dos interessados já tem como certo que esse tipo de fenômeno acontece? Tem que ter muita perspicácia e experiência para observar isso. Muitos já o fizeram. Eu fui na rabeira, como nós dizemos aqui em Minas Gerais. Né? A maioria admite que existe exatamente porque acredita nesse tipo de paranormal, que jamais foi paranormal, é apenas um trucador. Certo. Né? Então, o sujeito já tem aquilo como parâmetro de raciocínio. Algumas pessoas, em momentos raros, se souberem, se concentrarem, ou às vezes até involuntariamente por questões de desequilíbrio, se concentram, um garfo derrete na mão, uma moeda entorta. Por quê? Porque sabem que os anais, os livros, né? A bibliografia da parapsicologia diz que existe porque aceita que esses caras são autênticos. E não são. São apenas trucadores. Então o fenômeno para ser aceito precisa ser demonstrado, repetido inúmeras vezes, com o depoimento e a credencial de análise de gente muito credenciada. Aí o meio acadêmico começa a aceitar. Né? Então é isso que eu estava querendo dizer. Certo. Beleza. Eu fiz essa pergunta porque tem gente que costuma alegar na casuística ufológica que depois do seu contato passou a desenvolver clarividência,
paranormalidade. Exato. No entanto, eu nunca vi qualquer detalhe concreto que isso tenha acontecido. Agora eu vejo realmente que a maior parte dos testemunhos dizem isso. Por quê? Questão psicológica. Esse fascínio se transforma em muito mais. Aí o negócio começa a se complicar. Né? O outro mundo fantasioso que uma pessoa dessa constrói, às vezes até como autodefesa, em virtude do impacto pelo qual ela passou, que sabe-se lá o que foi, ela constrói esse tipo de coisa, ela começa a acreditar, ela começa a achar que tem previsões, premonições ou pré-cognições que ela acha que teve, mas na verdade foi uma associação posterior que ela fez e ela acreditou que foi uma previsão e não foi. Né? Então eu acho que está ligado sim, mas por questão meramente psicológica e não concreta mesmo. Bira, você tem algum recado para dar para o pessoal, final, principalmente que se interessa por ufologia? Eu queria fazer uma pergunta Então, para ele também. deixa eu cortar, Antes disso. Essa seria a pergunta final, mas antes disso, vai. eu queria perguntar, durante esses anos todos que você investigou ufologia, você se dedicou a isso, o que você aprendeu, o que isso te acrescentou, o que isso preencheu na sua vida? Que o ser humano é fascinante. E que se por um acaso realmente existir um fenômeno aí que ainda nós não conhecemos, vamos dar um ponto para o fenômeno externo pela realidade objetiva dele, ele significará uma mudança radical dos conhecimentos científicos, principalmente filosóficos humanos. Essa simples hipótese é maravilhosa. Ela nos dá prazer. Ela faz com que o nosso cérebro funcione. A gente fica fascinado com isso. E quando isso acontece, é o primeiro passo para se evoluir na aquisição do conhecimento. Ok, beleza. Ficou bom. E o recado final? Tem um recado final para dar? Na verdade, seria esse. O recado final é de entre os tantos milhares de ufólogos brasileiros e mundiais. Dizem que um positivismo exagerado é negativo, não é tão proveitoso. Também acho. Dizem que o radicalismo, não como sinônimo de ir à raiz, né, de ser crítico, que é o que nós devemos ser, mas o radicalismo a ponto de querer negar tudo, achar que tudo é bobagem, também seja negativo, e eu também concordo. Para isso nós precisamos ter a mente aberta, dar um tratamento holístico ao fenômeno. Só que hoje o pessoal está dizendo que tratamento holístico é você querer fazer um emaranhado terrível num novelo de lã que ninguém vai conseguir desfazer os inúmeros nós, misturando ciência, religião, misticismo, esoterismo e sabe-se lá mais o que. Conhecimento verdadeiro é aquele adquirido passo a passo, gradativamente, metodologicamente. É por isso que você cursou uma universidade no Brasil e no exterior. É por isso que nós também o fizemos. Ou seja, é por isso que nós cursamos as escolas desde pequenininhos, desde o jardim da infância para chegar na universidade, depois nos pós-doutorados, etc. Né? Só a ciência permite com que o homem compreenda as coisas. Se o homem quiser sentir, entender, dar meras opiniões, transcender, criar o seu mundo próprio, que ele chama no final das contas de mundo espiritual, ninguém pode contestar, ninguém pode censurar e deve respeitar. Mas dizer que isso traga compreensão de algum fenômeno, dizer que isso traga conhecimento verdadeiro para ter um contato do homem com a realidade externa universal com a qual ele precisa ter, não. Ufólogos novos, dediquem-se à ciência, ao estudo metodológico, mesmo que um dia você chegue a 50, 60 anos de idade e acredite, não descobri nada ainda, pesquisei tantos milhares de casos, fui para a serra milhares de vezes, agora só me resta dizer, eles estão conduzindo a mim nas minhas pesquisas. Sai dessa, isso é fantasia, isso não é postura correta e nem sóbria que faça a ufologia ser respeitada. Adorei, eu admiro cada vez mais o Birajara Franco Rodrigues. Eu acho que muito ufólogo devia estar assistindo isso, devia estar reciclando, devia seguir o exemplo do Birajara Franco Rodrigues. Vejam o pé no chão que ele tem, a admiração que eu tenho por esse amigo. Esse é ufólogo com U maiúsculo. Bem, o Vida Inteligente, em breve, nós vamos disponibilizá-lo num site. Nós estamos constituindo um portal que vai ser o Vida Inteligente TV. Já existe, inclusive, nós já contratamos o domínio vidainteligente.tv. Nós vamos passar isso para vocês, que está fazendo agora através da internet. Nós estamos alcançando o Brasil,
o planeta inteiro, muitos amigos podem assistir. Em breve nós vamos poder aqui, enquanto passava o documentário do Birajara, eu fui no computador e respondi alguns e-mails que já tinha, gente falando do programa. Em breve nós vamos poder estar aqui com o notebook, linguagem bonita, aquele computador de colo, onde a gente vai poder estar interagindo através do MSN com vocês. Vocês podem participar, vocês podem formular as perguntas. Como o programa é feito ao vivo, aqui no Brasil, e há 3 semanas recebemos telefonema do Nuno de Portugal, ele falou aqui conosco ao vivo, através do Skype, não sei o quê, então vai ser muito mais fácil você interagir, fazer uma pergunta da Espanha, da Grécia, do Principado de Mônaco, de onde você quiser, você vai poder e vamos responder aqui ao vivo. Nós vamos ter o portal do Vida Inteligente e vamos disponibilizar no Vida Inteligente TV, o portal, todos os programas anteriores, desde 27 de julho de 2005. Sim, senhores, nós estamos há 3 anos no ar, ao vivo, fazendo coisa boa, passando coisa boa para todos vocês. Isso é o que interessa, isso é o que vale, essa interatividade que nós temos, criando cada vez amigos e muito menos inimigos. Inimigos nós não temos quase nenhum. Na verdade temos, mas tudo bem. Vamos ver se a gente consegue resolver isso. Bem, mais uma vez, quem está nos assistindo, um grande abraço. Boa noite, Paola. Boa noite, Nuno. Boa noite, André Ferreira. Boa noite todos os amigos que estão agora ligados nesse momento do Vida Inteligente. Eu sei que na Europa é tarde agora, já é 1h da manhã, são 4 horas de diferença. E a semana que vem estaremos aqui, 22 de maio, feriado nacional, estaremos aqui com o nosso amigo Jorge Antônio Ouro, falando sobre um assunto que certamente você vai se agradar. Então, um grande abraço e até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.